Olá, pessoal. Hoje vamos analisar uma questão que trata sobre responsabilidade civil, tratando aí de 4 temas muito importantes que caem muito em provas de concurso. Vamos lá? Vamos lá. Em relação ao Instituto da Responsabilidade Civil, assinale a alternativa incorreta. Então, a questão trata, como eu já adiantei, de responsabilidade civil e muito importante, a questão quer saber a alternativa incorreta. Quando acontecer isso na sua prova, marque, destaque que a questão quer saber a resposta incorreta, para você não se confundir, uma vez que a maioria das questões pergunta a resposta alternativa correta, tá certo? Beleza, letra A. A responsabilidade civil do incapaz é subsidiária nos casos em que as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Alternativa correta e, portanto, não é a que a gente vai marcar, tá certo? Essa questão cai demais, pessoal, responsabilidade civil do incapaz, tá? E a alternativa está totalmente certa com base no artigo 928 do Código Civil. Quem responde de forma principal, de forma imediata, são os responsáveis do incapaz. Então, por exemplo, se for um filho menor, será os pais desse filho, tá certo? Apenas de forma subsidiária é que o menor vai responder, justamente se os responsáveis ou não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Além disso, vale lembrar que a responsabilidade do incapaz, além de subsidiária, é também mitigada. Se vocês lerem o parágrafo único do artigo 928, vocês vão ver ali que a indenização prevista no artigo 928 deverá ser equitativa e não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. Então, sempre lembrar, pessoal, falou em responsabilidade civil do incapaz, lembrar que é uma responsabilidade subsidiária e mitigada. Letra B, a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. A alternativa correta, pessoal. Portanto, não vamos marcá-la, ok? Isso com base no artigo 935 do Código Civil. Lembrar que a regra é da independência entre as esferas penal e civil, tá bom? Colocaria aqui também administrativa, tá? Exceção quando na esfera criminal, ou seja, a sentença penal, tiver definido, né, sobre a existência do fato, ou seja, o fato existiu ou não, o crime existiu ou não existiu, ou sobre quem seja o seu autor, tá? Além dessas duas exceções, pessoal, o artigo 8º da Lei 13.869 de 2019 também diz que vincula o juízo civil e o administrativo disciplinar à sentença penal que reconhece ter sido ato praticado que estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de um dever legal e exercício regular de um direito. Tá bom? Vou até colocar aqui, ó, artigo 8º da Lei 13.869 de 2019. Muito bem, pessoal. E por que que acontece isso? Ora, porque o legislador ele quer manter uma mínima harmonia, né? Uma mínima coerência na legislação. Seria muito desarmônico, muito incoerente que se entendesse na sentença penal que, por exemplo, João foi o autor do crime e na sentença civil se entendesse que João não foi o autor do crime, que por isso não deveria indenizar a vítima. Seria muito desarmônico, tá bom? Então, por isso que, excepcionalmente, em algumas hipóteses, como acho que eu destaquei aqui, o juízo civil vai se submeter ao que foi entendido no juízo criminal. E uma observação aqui, ó. Imagina que uma sentença penal absolva o réu por falta de provas. Nesse caso,
o juízo civil vai ficar vinculado ao que foi entendido no juízo criminal, na absolvição? Não, porque nesse caso não se definiu a existência do fato ou quem seja o seu autor. Simplesmente por falta de prova, optou-se por absolver o réu. Mas isso não significa que o juízo civil seja obrigado a entender que o réu, na ação civil, né, não causou dano, ok? Ele pode entender, com base nas provas, que sim, ele foi o autor do dano, tá bom? Muito embora o réu tenha sido absolvido na esfera penal. Por quê? Porque essa absolvição foi com base na falta de provas, beleza? Muita atenção nisso, dica extra. Vamos lá. Letra C. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz. Também cai bastante isso nas provas, viu, pessoal? E essa alternativa está correta, com base no artigo 934 do Código Civil. A regra é justamente o direito de regresso, que é isso aqui, ó. Afinal, não é justo que aquele que ressarciu o dano causado por outro, né, porque a lei obrigava, por exemplo, ele a tanto, não possa posteriormente pedir o ressarcimento ao verdadeiro causador do dano, tá certo? Porém, há uma exceção, que é justamente se o causador do dano for descendente seu absoluto ou relativamente incapaz. A lei prevê essa exceção com o objetivo de, primeiro, proteger o incapaz e, segundo, proteger as relações familiares, querendo evitar que o pai, por exemplo, que tenha pagado, né, o dano que o seu filho menor causou, posteriormente ajuize uma ação contra o filho, né? Seria uma briga ali em família, pai brigando com o filho numa ação judicial. O legislador quis evitar isso, tá certo? Então, a resposta deve ser a letra D. Vamos observar. O direito de exigir reparação não se transmite com a herança, ao contrário da obrigação de prestá-la, que é transmitido com a herança. Essa alternativa está incorreta, pessoal, e, portanto, é o gabarito, tá? Letra D é o gabarito. Por quê? Porque o direito de exigir reparação, assim como a obrigação de prestá-la, ambos são transmitidos com herança. Portanto, esse não aqui deixa a alternativa errada. Essa questão também costuma cair muito em prova, tá, pessoal? E a resposta está com base no artigo 943 do Código Civil, tá? Que vai dizer justamente que o direito de exigir reparação, assim como a obrigação de prestá-la, são transmitidos com a herança. Às vezes a questão ela trata especificamente do dano moral, perguntando se o direito de exigir reparação por dano moral é transmitido com herança. Também, tá, pessoal? Isso se constitui, né? O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la são direitos do patrimônio, direitos patrimoniais. Por isso, fazem parte, compõem o patrimônio do falecido e são transmitidos com a herança, tá? Seja direito de reparação por dano moral, seja material, seja dano estético, tá bom? Inclusive, o STJ tem uma súmula que trata dessa questão, que é a súmula 642, tá? Outra questão que costuma também ser perguntado é se a parte, né, sofreu um dano, faleceu antes de ajuizar a ação, se nesse caso os herdeiros poderiam ajuizar a ação em nome da parte falecida, né? Também pode, tá, pessoal? Isso já foi discutido durante um período pela doutrina da jurisprudência, mas já está pacífico. Inclusive, essa súmula do STJ também vai deixar isso claro, que mesmo que a vítima tenha morrido, seus herdeiros podem ajuizar a ação em nome do espólio, tá? Então, eles podem ajuizar ou prosseguir com a ação indenizatória. Vale a pena vocês verem também sobre esse tema o enunciado 454 da Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal. Portanto, resposta é a letra D, que é a alternativa incorreta. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, considerem se inscrever no canal, indicar esse vídeo para amigos. Desejo a vocês ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima.